galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Aqui é Dani Darko e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo porque ele deu um pouquinho de trabalho. Hoje eu vou falar sobre as lost medias do jornalismo, tanto brasileiro quanto internacional. Eu vou estar me baseando nesse iceberg aqui e espero que vocês gostem do vídeo. No topo do iceberg, a gente começa com a cobertura original do 11 de setembro de 2001. Em 11 de setembro de 2001, enquanto o mundo assistia atônito aos ataques contra as Torres Gêmeas, as primeiras imagens transmitidas ao vivo não vieram das grandes redes internacionais, mas sim de emissoras locais de Nova York, como WNYW, WCBS e WNBC. Essas estações estavam no centro dos acontecimentos e foram as primeiras a mostrar em tempo real o impacto dos aviões, o desespero nas ruas e as reações da população. Repórteres em choque, imagens instáveis e transmissões interrompidas por gritos compunham um retrato cru e autêntico do momento. No entanto, grande parte dessa cobertura se perdeu. Ao contrário das grandes redes que arquivaram suas transmissões em acervos digitais, muitas emissoras locais não tinham infraestrutura ou protocolos para preservar esse conteúdo. As gravações, feitas em fitas VHS, Betacam ou outros formatos analógicos, foram sobrescritas, descartadas ou simplesmente se deterioraram com o tempo. Um pouquinho mais abaixo do iceberg, a gente tem o Jornal Nacional do dia da morte do Tancredo Neves, em 1985. Em 21 de abril de 1985, o Brasil acordou com a notícia da morte de Tancredo Neves, presidente eleito que não chegou a tomar posse. Às 10h30 da noite, o presidente sofreu uma nova hemorragia. Os médicos foram colocados sobre aviso e vieram todos aqui para o hospital. Aqui onde nós estamos é a sala da UTI, onde ficou todo o tempo o presidente Tancredo Neves. Naquela noite, o Jornal Nacional exibiu uma das edições mais emblemáticas de sua história, marcadas por forte comoção nacional. No entanto, o conteúdo completo dessa transmissão é hoje considerado um lost media. Apesar da importância histórica, não há registro público integral desse telejornal. O que circula na internet são apenas pequenos trechos, alguns com falhas de imagem e som e compilações feitas por terceiros. A Rede Globo nunca disponibilizou oficialmente a edição na íntegra, o que levanta dúvidas sobre a preservação desse material em seus arquivos. Programa Jornal de Verdade da Rede Tupi. O Jornal de Verdade foi um telejornal exibido pela TV Tupi durante os anos 1970, que ficou conhecido por seu formato mais opinativo, informal e crítico em comparação aos telejornais tradicionais da época. Em um período de censura e vigilância durante a ditadura militar, o programa se destacou por adotar uma linguagem mais próxima do público, e em certos momentos por tentar abordar temas delicados com mais liberdade. O nome Jornal de Verdade era também uma provocação direta ao estilo engessado dos demais telejornais, como o Repórter Isso e o próprio Jornal Nacional, que ainda adotavam uma postura mais rígida e institucional. O programa contava com apresentadores que opinavam sobre os fatos, o que era inovador para os padrões jornalísticos da televisão brasileira naquele período. Apesar de sua relevância histórica e editorial, não há registros completos ou oficiais do programa disponíveis ao público. Com o fim da TV Tupi em 1980, grande parte de seu acervo se perdeu ou foi sucateado. Entrevistas ao vivo censuradas na ditadura militar brasileira. Durante a ditadura militar no Brasil, entrevistas ao vivo na televisão eram raras, controladas e frequentemente censuradas. Ainda assim, algumas emissoras ousaram transmitir depoimentos e debates em tempo real, especialmente durante os momentos de abertura política no final dos anos 70. Essas transmissões, por sua natureza espontânea, escapavam ocasionalmente do controle da censura, o que as tornava valiosas e, ao mesmo tempo, perigosas para o regime. Jornalistas e entrevistados muitas vezes enfrentavam cortes abruptos, falhas técnicas estranhas e interrupções forçadas. Há relatos de entrevistas com políticos, artistas e sindicalistas que abordaram temas proibidos, como tortura, repressão, greves e censura, e foram imediatamente tiradas do ar. Emissoras como a TV Cultura, TV Tupi e algumas redes regionais chegaram a exibir esses conteúdos, mas a maioria das gravações foi apagada, censurada ou nunca arquivada. Transmissões da Guerra do Golfo pela CNN Brasil. As transmissões ao vivo da Guerra do Golfo pela CNN marcaram um divisor de águas no jornalismo mundial. Pela primeira vez, uma guerra era acompanhada em tempo real, 24 horas por dia, com imagens noturnas dos bombardeios, sons de explosões e relatos ao vivo direto de Bagdá. Foi o nascimento do que ficou conhecido como televisão de guerra e consolidou a CNN como uma potência global da informação,
O destaque foi para o trio de repórteres Bernard Shaw, Peter Arnest e John Holliman, que ficaram no Hotel Al-Rashid, transmitindo sob o risco constante. O mundo inteiro assistiu à primeira noite de bombardeios ao vivo em 17 de janeiro de 1991, um feito inédito e impactante. Porém, grande parte dessas transmissões, especialmente as que foram ao ar nas primeiras 72 horas do conflito, não está disponível na íntegra atualmente. Matérias investigativas da Realidade. Realidade foi uma revista brasileira lançada pela editora Abril em abril de 1966. Ela apresentava características inovadoras para a época, com matérias em primeira pessoa, fotos que deixavam perceber a existência do fotógrafo e design gráfico pouco tradicional. Destacou-se também por suas grandes reportagens, permitindo que o repórter vivesse a matéria por um mês ou mais até a publicação. Suas reportagens exploravam desde a pobreza e a violência urbana até questões de sexualidade, religião e poder, com uma linguagem moderna e provocativa. O impacto da revista foi tão grande que ela é considerada por muitos jornalistas como a precursora do chamado novo jornalismo no Brasil. Profissionais como José Hamilton Ribeiro, Ivan Ângelo, Eliane Brum, entre outros, fizeram parte dessa escola. No entanto, grande parte de suas edições está hoje inacessível ao público, sendo consideradas uma lost media impressa. Documentário censurado da TV Cultura sobre a guerrilha do Araguaia. Durante os anos finais da ditadura militar no Brasil, a TV Cultura produziu um documentário inédito sobre a guerrilha do Araguaia, conflito armado ocorrido entre 1972 e 1974, no interior da região norte do país, onde militantes do Partido Comunista do Brasil enfrentaram tropas do Exército. O documentário reunia entrevistas com camponeses da região, ex-militares, familiares de desaparecidos e sobreviventes da repressão. Tinha como objetivo revelar detalhes do conflito, da repressão violenta e das violações de direitos humanos que o Estado tentava silenciar. Apesar de estar finalizado e pronto para exibição no fim da década de 80, o documentário nunca foi ao ar. Pouco tempo antes da estreia, a produção foi barrada por pressões externas, supostamente de setores militares e políticos que ainda resistiam à abertura dos arquivos da ditadura. Reportagens do canal Bandeirantes que citavam corrupção nos anos Collor. Durante os anos 90, especialmente no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, a TV Bandeirantes se destacou por adotar uma linha editorial mais crítica em relação ao governo federal. Em programas como o Canal Livre e o Jornal da Band, foram exibidas diversas reportagens investigativas que abordavam temas sensíveis como compra de votos para a reeleição, privatizações polêmicas e denúncias envolvendo políticos aliados ao Planalto. Essas reportagens chamaram a atenção na época por apresentarem um tom mais direto e confrontador, diferente do tom mais neutro adotado por outras emissoras. No entanto, muitos desses conteúdos sumiram com o tempo. Parte dessas matérias não foi arquivada de forma pública nem reaproveitada digitalmente, o que faz com que boa parte das investigações conduzidas naquele período esteja hoje inacessível ao público. Áudios de rádio ao vivo da Revolução de 30. A Revolução de 30, que culminou na deposição de Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, marcou o fim da Primeira República e o início da Era Vargas. No Brasil, pela primeira vez, o rádio, ainda uma tecnologia emergente, desempenhou um papel central na difusão de informações em tempo real para a população. Emissoras como a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e outras rádios regionais acompanharam os desdobramentos políticos, militares e civis da Revolução, com transmissões ao vivo de comunicados, discursos e boletins de última hora. O Einstein disse o seguinte: após minha visita a esta Rádio Sociedade, não posso deixar de mais uma vez admirar os esplêndidos resultados a que chegou a ciência aliada à técnica, permitindo aos que vivem isolados os melhores frutos da civilização. É verdade que o livro também o poderia fazer, e o tem feito, mas não com a simplicidade e a segurança de uma exposição cuidada, ouvida de viva voz. Essas transmissões representaram um dos primeiros usos do rádio como ferramenta de cobertura jornalística em tempo real no Brasil, criando um padrão de velocidade e alcance para a informação. A população, até então acostumada aos jornais impressos, passou a ouvir atualizações diretamente das ruas, quartéis e estações ferroviárias, em uma cobertura vibrante, embora rudimentar. No entanto, nenhuma dessas transmissões foi preservada na íntegra. Como ainda não existia tecnologia de gravação de áudio amplamente disponível no Brasil, a maior parte do que foi transmitido em 1930 se perdeu no tempo. O que sobrevive são registros indiretos, anotações de roteiros, transcrições publicadas em jornais da época e relatos orais de quem ouviu.
Cobertura de conflitos rurais pela imprensa local nordestina nos anos 70. Durante os anos 1970, o Brasil viveu uma série de conflitos agrários e ocupações de terra, especialmente em regiões do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Camponeses, indígenas e poceiros enfrentavam latifundiários, grileiros e forças policiais em disputas marcadas por violência, despejos forçados e assassinatos. Embora essas tensões fossem intensas e recorrentes, a grande imprensa nacional raramente dava destaque aos episódios. Quem registrava, muitas vezes, era a imprensa local, rádios comunitárias ou pequenos jornais do interior. Esses veículos produziam reportagens, entrevistas e registros fotográficos valiosos, mostrando de perto a realidade das populações afetadas. No entanto, grande parte desse material nunca foi preservado. Por falta de recursos, estrutura ou interesse histórico, muitos desses acervos foram descartados, deteriorados ou simplesmente se perderam com o fechamento dos veículos. Dossiê das emissoras da TV Tupi. Nos bastidores do fim da TV Tupi, em 1980, há relatos persistentes sobre a existência de um suposto dossiê das emissoras, uma série de gravações e documentos produzidos por jornalistas e técnicos da própria Tupi, que denunciariam irregularidades, pressões políticas e manipulações na distribuição de concessões de rádio e TV no Brasil. O material teria sido reunido nos meses que antecederam a falência da emissora, como uma forma de defesa contra o fechamento iminente e o repasse de suas frequências para outros grupos de comunicação. Segundo fontes não oficiais e depoimentos de ex-funcionários, esse dossiê conteria entrevistas, reportagens internas e documentos confidenciais que revelariam o jogo político por trás da cassação da Tupi e o favorecimento de emissoras concorrentes, em especial as que depois formariam a base da Rede Globo, SBT e Bandeirantes. O objetivo era expor os bastidores das concessões políticas de comunicação e a suposta intervenção direta do governo militar na decisão de encerrar a rede. O problema é que nenhuma parte desse material foi oficialmente divulgada ou localizada até hoje. Se existiu de fato, o dossiê desapareceu com o colapso da Tupi, os processos judiciais que se arrastaram por anos e a dispersão do acervo da emissora. Gravação de repórter da Globo em Eldorado dos Carajás antes do massacre. O massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, no sul do Pará, foi um dos episódios mais violentos da história recente do Brasil. 19 trabalhadores sem terra foram assassinados na televisão, especialmente nos telejornais da Rede Globo. Contudo, existe uma especulação persistente de que um repórter da Globo estaria presente no local antes do massacre acontecer, e que teria feito gravações que nunca vieram a público. Segundo relatos de militantes do MST e jornalistas independentes da época, uma equipe de TV teria visitado o acampamento dos sem terra nas horas que antecederam a ação da polícia, entrevistando lideranças e captando imagens do clima tenso no local. O material, no entanto, não foi exibido nas reportagens oficiais e não consta nos arquivos públicos da emissora. Até hoje, a Globo não confirma nem nega oficialmente a existência dessas imagens. O caso levanta dúvidas sobre se o material foi censurado internamente, perdido ou nunca gravado. Há quem afirme que o conteúdo poderia conter provas importantes sobre o contexto do massacre, incluindo indícios de premeditação por parte da polícia ou da omissão do Estado. Cinejornais da Era Vargas sobre a intentona comunista. Durante a década de 1930, o principal meio de comunicação audiovisual no Brasil eram os cinejornais, exibidos antes das sessões do cinema e usados tanto para informar quanto para promover narrativas oficiais do governo. Um dos episódios mais explorados por esses noticiários foi a chamada Intentona Comunista de 1935, levante militar de inspiração marxista liderado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, com participação de Luiz Carlos Prestes, e reprimido com extrema violência pelo governo de Getúlio Vargas. Logo após os confrontos em Recife, Natal e Rio de Janeiro, os cinejornais oficiais do Departamento de Imprensa e Propaganda, criado posteriormente, Logo após os confrontos em Recife, Natal e no Rio de Janeiro, os cinejornais oficiais do Departamento de Imprensa e Propaganda passaram a divulgar materiais que retratavam os comunistas como terroristas e inimigos da pátria. As imagens incluíam soldados cercando quartéis, armamentos apreendidos, cadáveres e discursos inflamados de autoridades condenando o levante. Os cinejornais reforçavam a ideia de um país sob ameaça e serviam como instrumento de propaganda política, preparando o terreno ideológico para o Estado Novo. No entanto, a maioria desses registros foi perdida ou destruída ao longo do tempo. O acervo digital dos cinejornais brasileiros da década de 1930 é extremamente fragmentado. Muitos rolos de filme foram descartados, danificados ou reutilizados, já que o nitrato utilizado nas películas era instável e altamente inflamável.
primeira transmissão jornalística experimental da TV brasileira. Antes da inauguração oficial da televisão no Brasil, em 1950, antecederam algumas transmissões experimentais conduzidas por técnicos, engenheiros e jornalistas pioneiros ligados aos Diários Associados, grupo de mídia liderado por Assis Chateaubriand. Essas transmissões foram realizadas entre 1948 e 1950, com o objetivo de testar os equipamentos da futura TV Tupi, a primeira emissora da América Latina, inaugurada em 18 de setembro de 1950. Dentre essas experiências, destaca-se o que seria a primeira transmissão jornalística experimental da TV brasileira, realizada em estúdio fechado e transmitida apenas para poucos receptores instalados em clubes, casas de executivos e engenheiros envolvidos no projeto. Essa transmissão simulava um telejornal, com leitura de notícias impressas, entrevistas simples e até boletins meteorológicos. Não havia gravação em videotape na época, e as transmissões eram feitas ao vivo, sem registro permanente. Por isso, nenhuma imagem, áudio ou documentação completa dessa primeira experiência jornalística sobreviveu. A transmissão, que poderia ser considerada o piloto zero do telejornalismo nacional, foi realizada sem planejamento de preservação, uma prática comum na época, já que o foco estava na viabilidade técnica do novo meio. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse iceberg. Ele deu bastante trabalho de fazer e eu descobri bastante coisa sobre o nosso jornalismo também. E espero que tenham contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos nesse estilo. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo e eu tenho outros planejados. Então, se você quiser mais conteúdo desse tipo, comenta aqui embaixo, dá o seu joinha e até a próxima. Aqui é Dani Darko.